Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do MárcioCast Fé, Propósito e Negócios, o podcast do empresário que caminha com Deus. E hoje, aqui, nós temos um tema que é amor, propósito e parceria. Como construir um casamento com fé e um negócio de impacto. Quem eu recebo hoje aqui no primeiríssimo episódio do MárcioCast é ninguém nada mais do que a excelentíssima que transformou minha vida, minha sócia nos negócios, sócia no maior empreendimento que é a nossa família, a querida, a extraordinária Amanda Schneider. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Uma honra dividir a vida, os negócios contigo e ser a primeira convidada desse projeto que vai impactar tantas e tantas vidas e que a gente viu sair do papel juntos. Olha aí, ó. Então, hoje vai ter papos profundos. Hoje vão ter papos que eram mistérios e a gente vai falar de tudo um pouco aqui. Vai falar de fé, vai falar de negócio, vai falar de casamento, vai falar de propósito. E, para começar, né, Amanda que muita gente hoje vê como uma mulher bem posicionada, uma mulher madura, uma mulher que, quando abre a boca, despeja sabedoria, mas por trás dessa imagem aí poderosa, quem é que é a Amanda atrás dessa imagem aí? Uau, começamos bem. Por trás dessa imagem, nos bastidores, uma mulher aos pés de Jesus. Uma mulher que aprendeu a buscar constantemente na fonte correta, né? Porque a sabedoria, o posicionamento, o discernimento, eu creio que não é nosso, é nos dado, né? E a fonte que eu entendi durante a minha vida que se deveria buscar é Deus. Então, eu tenho comigo que quanto menor nós somos aos pés de Jesus, maior Ele nos faz diante do mundo, né? Então, nos bastidores, atrás das cortinas, tento ser uma eterna aprendiz. Alguém que busca a Deus diariamente, constantemente, e está sempre, sempre, sempre buscando ser melhor, né, a cada dia. E o que isso faz na prática, no dia a dia da Amanda? A Amanda sempre foi assim? Desde quando que a Amanda é essa pessoa aos pés de Jesus? O que isso significa na prática? Desde quando a Amanda é essa pessoa aos pés de Jesus? Olha, faz alguns anos. Apesar de eu ter crescido num ambiente em que Deus era muito falado, conheci a Bíblia muito nova, né? Cresci num meio de igreja. Eu fui conhecer Jesus tempo depois, né? Como? Quando a gente se conheceu. Tu carregava algo que eu não conhecia, de uma forma que eu não conhecia. Apesar de saber os mandamentos, apesar de ter esses princípios já de berço, graças a Deus meus pais me criaram com isso, eu fui aberta para um novo ponto de vista, né, a respeito de que essa luz toda está dentro da gente, muito depois que a gente se conheceu. Então, à medida que o tempo vai passando também, a gente vai sentindo a necessidade de ser melhor, né? E não tem para onde recorrer, né? Não há onde buscar. A gente tem livros, a gente tem muitos podcasts como esse, mas a sabedoria e o verdadeiro entendimento está em Deus. E quando a gente se conheceu, abriu esse novo olhar para mim. E à medida também que eu fui entrando em novas fases da minha vida, eu fui sentindo essa necessidade de buscar mais, né? Então as coisas meio que se juntaram, vieram a calhar, mas apesar de sempre estar nesse meio, eu fui conhecer tempo depois e me tornar essa Amanda que hoje é aos pés de Jesus tempo depois. Que legal. Essa tu não sabia ainda, né? Não tinha te falado assim. Essa aí eu já tô vendo que vai ter muita surpresa aqui, né? Mas tu falou, né, que conheceu Jesus, conheceu Deus mais a fundo com essa vivência comigo, né? Eu fico muito honrado e muito lisonjeado, porque é isso que eu busco na minha vida. Levar as pessoas a conhecer Jesus de verdade, conhecer Deus. Porque a gente é falho, mas a gente está sempre buscando, né? Santo não é aquele que é puro, mas santo
é aquele que está buscando se santificar. Eu não busco ser santo, mas um cristão. O cristão não é aquele que é puro, que é limpinho, mas aquele que está sempre se limpando. E como é que foi esse nosso encontro? Como é que tu enxerga esse nosso encontro? Tu te imaginou casada com um empresário, com um pastor, com um pregador, com um visionário? O que tu viu assim que te chamou a atenção? Em que momento tu percebeu isso que tu acabou de comentar, que eu carregava isso e que tu queria isso para ti? Como foi nosso encontro? Então, vou responder a primeira pergunta. Eu gosto da tua versão do nosso primeiro encontro. Vou até pedir para ele contar depois. Mas nosso primeiro encontro foi no teu ambiente de trabalho, né? E o que me trouxe essa certeza, digamos assim, ela veio de forma divina. Existe aquele sentimento, existe o estar apaixonado, mas o que me norteou a tomar decisões sempre foi a certeza que Deus trouxe para o centro do nosso relacionamento, mesmo quando ele ainda não existia, né? Então, foi muito colocado em oração e Deus sempre respondeu de forma linda e muito clara. Então, isso me trouxe muita certeza, assim, muita segurança de dar esses passos, né? Como uma boa, conforme estável, muito vendo onde pisar. Mas Deus sempre deu a certeza, assim. Isso eu posso te dizer. O nosso encontro eu quero que tu fale, porque a tua versão ela é muito mais bonita que a minha. Não, a entrevistada aqui é tudo, né? Mas tem que participar. Conta pro pessoal. O pessoal quer saber. A Amanda, no dia que ela saiu do elevador no meu escritório, eu ia dar uma palestra naquele dia, e aí eu tava no corredor e abriu as portas do elevador e ela saiu. No que eu olhei para ti no mesmo segundo, foi acho que no milésimo de segundo, assim. Eu te olhei e Deus falou comigo assim, tu vai casar com ela. E ali tu me ganhou. E aí já era jogo ganho, já. Foi quase cena de filme, assim, saindo em câmera lenta do elevador. Depois foi só questão de tempo. Eu fui buscando estratégia, fui buscando como me aproximar, te contratei. Hoje em dia tá rolando um meme, assim, o pessoal como é que eu faço pra conversar contigo? Me contrata, né? Eu fiz isso, te contratei pra te ter perto. E aí tu fez uma proposta pra mim, não, eu te pago mais pra tu passar mais tempo aqui. E ali foi a forma que eu tive de te ter mais perto, a gente foi se conhecendo, né? Deu certo, né? E aqui, aí, ó. Estamos aí, né? E eu não tive dúvida em nenhum momento. Vi algo em ti divino também. Deus me confirmou na hora. Mas eu, como já tenho alguma vida, fiquei analisando vários detalhes, e cada detalhe que eu analisava me confirmava. Cada coisa que eu testava confirmava, cada ponto que eu queria olhar com mais atenção confirmava. Até que foi acontecendo. E aí estamos aí. E deu certo. Né? Tá dando. E vai dar cada vez mais. Cada vez mais. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é justamente sobre isso, assim. Qual foi o momento que tu percebeu que a nossa união, a nossa proximidade tinha um propósito maior? Mais do que um casamento, mais do que um namoro ou interesse? Porque eu acho que... Não sei se foi sempre que a gente deixou claro isso um para o outro. E até isso serve para os casais, esse alinhamento. Mas a gente, em certa altura, a gente deixou muito claro que nós, como unidade, temos um propósito muito maior do que nós mesmos, do que nossa casa, né? Eu acho que tanto eu quanto tu carregamos isso. Tu foi criada dentro da igreja, criada com ensinamentos bíblicos, criada com uma direção de disciplina bem contrária da minha. Eu demorei muito para conhecer Jesus, demorei muito para conhecer Deus, demorei muito para conhecer a Bíblia. A minha criação foi muito diferente da tua, zero disciplina, zero, enfim, várias coisas. Mas a gente entendeu que nós, como unidade, tínhamos um propósito muito grande
na nossa cidade, no nosso país, no mundo até. E que momento que tu percebeu isso? Vou começar do começo, né? Porque antes de unir os propósitos, eu tive que descobrir o meu. E eu vejo as pessoas buscando qual o meu propósito, né? Muito se fala disso hoje. E eu entendi que propósito não se busca. O propósito ele é revelado à medida que a gente descobre a nossa verdadeira identidade em Deus. Eu creio que nós fomos criados para a missão que a gente veio cumprir, né? A gente não tem uma missão porque tá vivo, a gente tá vivo porque tem uma missão. Mas isso não é claro, né? Quando a gente vai acreditando em coisas que a nossa vida fez com que a gente acreditasse, a gente vai se distanciando do plano original de Deus. Então, há um redescobrir, né, nesse meio do caminho. E eu fui, de fato, entender com mais convicção, com mais clareza, quem Deus tinha me feito para ser e o que Ele queria que eu desempenhasse, à medida que eu me aproximei dEle, automaticamente fui me descobrindo, né, como identidade, como filha amada de Deus. E, como eu disse, acaba estando Deus na história o tempo todo, mas quem nos conhece de perto sabe que foi regado desse tipo de confirmação. A nossa missão junto, ela foi... Eu percebi que existia uma grandeza dentro disso, dentro dessas confirmações de Deus, né? Logo no início. Então, até o que aconteceu ao nosso redor deixava muito claro que algo grande estava para acontecer, né? E a cada dia que passa eu tenho mais clareza. Eu olho com... Às vezes assusta a grandeza, né, do chamado. Mas é lindo descobrir, é uma dádiva ter isso comunidade, né, contigo. Muito legal. Eu vejo que a tua vinda só fortaleceu tudo, algo que Deus já tinha direcionado e que por muito tempo eu até estava fugindo, e a tua chegada só fortificou tudo isso. Então, eu vejo que muita coisa que aconteceu e que tem acontecido, né, só confirma tudo isso. Eu tenho certeza que é o início de algo muito grande. Eu creio. Mas aí, mudando de assunto e mantendo dentro do mesmo assunto, na verdade, mas indo para outro ponto, o nosso início ele foi muito desafiador, né? A gente teve muitas oposições, muitas críticas, a gente foi bastante julgado, a gente foi bastante apontado. Eu sou uma pessoa que tem uma atração por crítica e por julgamento gigantesca. E aí a gente uniu forças, eu acho, quando tudo aconteceu. E como é que tu lidou com toda essa oposição, com toda essa crítica, com todo o bafafá que deu quando a gente resolveu ficar junto? Que pergunta. Olha, realmente foi uma fase desafiadora, né? Mas isso aconteceu para acelerar, né? Nos uniu de forma tremenda. Nos mostrou que a gente realmente estava ali um pro outro, né? Soltar a mão em qualquer casamento, em qualquer dificuldade, é sempre muito mais fácil. Tá difícil, tô indo, né? Para qualquer tipo de união. Isso vale para uma sociedade, mas aqui falando de casamento. E realmente foi uma fase desafiadora que uniu nossas mãos, né? Entrelaçou nossos dedos, assim, e tu olhava para mim e dizia, eu não vou embora, eu olhava para ti e dizia, eu vou ficar, e assim a gente foi, né? E como eu lidei nessa fase, muita oração. Oração e trabalho. Porque houve uma entrega, houve uma sujeição ao que se estava acontecendo também, né? Entendendo que era uma fase que não tinha o que fazer. Mas junto com a oração é orar com ação, né? Então, muito trabalho também. Fazer o que tinha que ser feito. Porque além das opiniões externas, né? Todo mundo tem direito de ter opinião. Tá tudo certo. Às vezes ela é positiva, às vezes é negativa, né? Mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Isso vale para qualquer adversidade, né? Aquela foi a primeira juntos, né? Logo na largada, assim, para testar o coração. Mas elas, vira e mexe, aparecem outras e a gente se dá a mão de novo.
e trabalha bastante, e ora junto, né? Eu falo muito da importância dos casais orarem juntos. É assim que se vence batalhas, né? Nossas lutas não são só contra carne e sangue, né? Já diz a palavra. Então, a oração é necessária e fazer o que tem que ser feito também, né? Independente da circunstância. Então, nesses momentos aí, foi a fé que sustentou? Sim. Deus. A fé em Deus, mas a fé no quê? O que... Porque muitas vezes a gente... A fé e o amor, né? Muitas vezes a gente precisa ter fé em Deus, sim. Todo mundo, se for perguntar, todo mundo diz que tem fé em Deus. Mas a fé, ela é algo que não se pode ver. Uhum. A fé é algo que a gente ainda não pode tocar. E eu tenho um conceito de fé que é em algo que a gente sabe que será feito. Não só a fé em Deus por fé em Deus, mas a fé em algum projeto, a fé em alguma conquista, a fé em algum alcance. Então, aí eu te pergunto, o que tu enxergava? Porque nós precisamos ter um motivo por uma luta. Se a gente deixa de ter um sonho, deixa de ter um objetivo, a gente se abate fácil. Isso é um dos problemas das gerações atuais, que cada vez mais os jovens têm falta de sonhos. Isso deixa as pessoas suscetíveis à depressão, deixa as pessoas suscetíveis a desvios emocionais, deixa as pessoas suscetíveis a desistir muito fácil. Então, a falta de sonho, a falta de objetivo faz com que não exista fé. Porque quando a gente tem realmente um objetivo, um sonho, a gente tem fé nisso, naquilo que se vai alcançar. E aí eu te pergunto, em que momentos que a tua fé te sustentou e o que era essa fé? No que eu me agarrava? O que tu enxergava? A gente precisa enxergar algo para ter motivação. Nós passamos dificuldades, aquela foi a primeira, né? A gente acho que todos nós, né, como família, empresário, nós estamos em constantes desafios. E a gente precisa ter um alvo, ter uma mira. Você fala assim, meu alvo é Deus. É mentira. Porque tu não agarra Deus. Deus te sustenta, mas te sustenta para chegar em algo. O que é esse teu algo? O que te sustentou? O que tu enxergava? Eu enxergava o cumprimento da missão. Que missão? Transformar pessoas. E transformar pessoas, existem meios para fazer isso, né? Muitas pessoas transformam pessoas e para cada uma Deus deu um meio diferente, né? Eu vejo que... Eu vou falar o que eu via, né? Sendo extremamente transparente, assim. Quando a gente sabe que Deus tá no barco, Deus tá do lado, e aí eu retomo e comento de novo das confirmações que eu recebi em oração. E todas as vezes que se questionava assim, mas e se? E será que tá certo? Dava algum jeito de confirmar. Alguém vinha falar, eu ouvia a página do livro que era para abrir, estava ali escrito, coisas assim nítidas, né, de confirmação de Deus. Então, além disso, me sustentar, eu sabia que Deus tinha algo muito grande, tem algo muito grande para fazer na nossa vida. Então, uma visão, como tu falou, uma visão extraordinária de futuro, né, que a gente fala bastante, ela, de fato, nós ajudando pessoas através do que Deus nos deu, né, do conhecimento que Ele permite que a gente acesse e da unção que nós carregamos, né? Então, isso é muito claro para mim. Não era claro antes, não era claro só antes para me sustentar, mas é até hoje, né? Uma visão de futuro, uma clareza do que se quer alcançar. É o que, de fato, como tu falou, sustenta na jornada, né? Porque no final do dia, a gente tem sonho. A gente quer uma casa boa, a gente quer reconhecimento, a gente quer uma família feliz, a gente quer boas roupas, né? No final do dia é isso. Então, poder viver essa jornada, sabendo que todas essas coisas são consequências de viver no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele chamou, é recompensador, né? Então, é isso que me sustentou e é o que segue me sustentando. Muito bom. E nesse caminho, né, tem alguma ferida
ou aprendizado que tu usou para transformar em força. Eu aprendi nas artes marciais que é a força do inimigo, é a força do oponente que a gente usa para dar os melhores golpes, né? E o que nesse caminho, o que nesse início, o que nessa virada tu conseguiu usar para te dar força? Uau! Nessa eu tenho que pensar. O que eu pude usar a meu favor? Olha, quando a gente tá na briga, quando a gente tá na luta, é onde a gente pode ver o quanto a gente é forte. Só tem aquela opção, né? Dar tudo de si. Então, usar as adversidades como oportunidades foi algo que eu aprendi muito, né? Principalmente nessa fase. E um sentimento, ali na primeira parte da tua pergunta, um sentimento, uma ferida, talvez, que eu tenha ressignificado, né? E tenha também utilizado como força, eu posso dizer que é a culpa. A culpa foi algo que eu senti e que eu entendi até onde ela era necessária. Eu entendo hoje que a culpa ela é importante até nos levar ao arrependimento. Depois disso, nós não podemos viver com a culpa. Porque senão é aquela velha história de que nosso inconsciente fica nos chamando de culpado, né? E se torna o maior sabotador de qualquer resultado que a gente possa querer alcançar. Então foi um sentimento, uma ferida talvez, dizendo assim, que eu tive que aprender com ela, que eu não sabia lidar. E por toda, né, anteriormente na vida eu utilizava a culpa, ficava com ela embaixo do braço, assim, andando. E que aquilo, estudar sobre isso, entender isso também me revelou muitas coisas, né? Mas nessa ocasião em específico, esse sentimento veio até mim, mas eu, com oração, com busca, com estudo também, pude ressignificar, né? E usar ela a meu favor, porque o arrependimento é muito importante na nossa vida. E muitas vezes a gente tem que realmente se sentir responsável pela situação para entender nosso papel, para entender nosso erro e nos levar a esse verdadeiro arrependimento, de dizer, poxa, não foi certo, né? E não só se arrepender diante das pessoas, mas se arrepender diante de Deus, né? Porque somos perdoados à medida que nos arrependemos. Então, sim, eu entendi como utilizar desse sentimento, que é a culpa, para algo que, de fato, me fizesse evoluir. Sabe que a culpa, como tu mesmo falou, a culpa é uma ferida. E a ferida, ela sangra, a ferida machuca, a ferida infecciona, a ferida nos faz frágil. A culpa nos mantém frágil, a culpa nos mantém machucados. E tu falou uma coisa muito legal, então quando a gente entende que a culpa é uma ferida aberta, a culpa sangra, a culpa judia. E quando há arrependimento, essa ferida vira uma cicatriz. E a cicatriz é que mostra as nossas vitórias, é que mostra que a gente superou aquelas feridas. A cicatriz mostra que superamos aquela luta, superamos aquele sangramento. Então, o que tu falou faz muito sentido naquilo que eu creio, acredito, e que quando a gente compreende os nossos tropeços, o tropeço causa uma ferida. Enquanto a gente não cura essa ferida, ela dói. E quando há o arrependimento em cima da culpa, a gente se livra dela. E eu vejo muita gente vivendo por anos com feridas abertas, não buscando resolver essa ferida e segue uma vida sangrando. E se tu está sangrando, tu não consegue ter o teu máximo de performance porque tu está fragilizado. E eu percebo muita gente durante nossos treinamentos, durante, enfim, os atendimentos que eu faço, de gente ferida tentando crescer e gente ferida não consegue crescer. Porque quando você está sangrando, você precisa parar e curar. E essa cura é o entender o porquê dessa ferida e se arrepender. E Jesus falava o tempo todo, vá e não peques mais. Você se arrepende do seu pecado? Então, quando há arrependimento, há cura. Libertação. E a cicatriz é o que mostra as nossas vitórias. E a culpa, eu vejo que nós vemos, na verdade, né? Nas pessoas que nós atendemos, nas pessoas que nos buscam muitas vezes,
é um dos maiores sabotadores. Acho que depois do orgulho vem a culpa. Os maiores sabotadores que de fato nos impedem, né, de alcançar coisas novas, coisas maiores. Se a gente for olhar para o que a própria inteligência emocional diz, quando o nosso inconsciente, quando nós mesmos, conscientemente ou inconscientemente, estamos nos denominando culpados, é afirmar para nós mesmos que temos culpa sobre algo. Né? Culpado não merece ser feliz, culpado não merece uma roupa bonita, culpado não merece um bom faturamento, culpado não merece um casamento tranquilo, culpado não merece filhos fortes. E você vai se sabotando, muitas vezes tendo comportamentos dos quais você já disse que não teria mais, muitas vezes fazendo coisas que conscientemente, racionalmente, você sabe que não devem ser feitas, né? Mas a gente sabe que o que rege os nossos comportamentos é o emocional. E quando a culpa está instalada, nós nos sabotamos, né? Isso foi um grande, grande aprendizado. Eu vejo que é muito comum, quase todos nós, quando a gente passa por situações ruins, ouve situações ruins, ouve coisas ruins, falha, quando a gente não faz o que devia fazer e realmente falha, nós carregamos essa dor por muito tempo. É só tu perceber que volta e meia você se vê pensando na falha que você teve. Uhum. E a gente pensa muito mais nas nossas falhas do que nas nossas vitórias. Isso é do ser humano, da nossa criação antropologicamente, principalmente o brasileiro. A gente é treinado para ser um eterno sofredor. E quando a gente se culpa constantemente, você está com a cabeça, mas eu falhei, eu fiz aquilo. Às vezes você carrega algo por 15, 20 anos, 10 anos, 5 anos, você fica se chicoteando. E o que é a culpa? Quando a gente pensa, eu falhei, você se coloca numa situação como se fosse um juizado, onde você dá a sentença, você bate o martelo, culpado. A pessoa culpada, ela é reclusa. A pessoa culpada precisa pagar uma multa. A pessoa culpada vai preso. A pessoa culpada tem que ter um afastamento de algo. E é isso que a gente faz conosco quando nós nos autodeclaramos culpados. Exato. E aí a gente se priva de liberdade. A multa é não acessar um plano bom. A multa é a gente não ter uma vida boa. A sentença é termos privação de liberdade financeira, de liberdade emocional, de liberdade geográfica, N coisas. Então, quando a gente se declara culpado, junto com isso vem uma sentença. Então, muitas vezes, a pessoa não desperta para um sucesso financeiro, não desperta para um sucesso pessoal, não desperta para um sucesso emocional, não desperta para um sucesso empresarial, porque está inconscientemente se declarando culpado todos os dias, às vezes por algo que ela não tem nem culpa, Exato. Mas ela carrega uma culpa. E a cura disso é a gente entender, consciência, né? A consciência do que causou aquilo, do que aquilo pode vir a trazer, como que aquilo poderia ter sido resolvido. E aí sim, a gente entender, aceitar, compreender da onde que veio e dar um basta e declarar a liberdade daquela situação. E é uma via que cai em dois caminhos, né? Se essa culpa ela realmente tem um fundamento, se realmente foi responsável, teve responsabilidade numa situação, né? Cometeu algum erro, realmente ela tem contexto, digamos assim, é a culpa necessária até o arrependimento, né? Se arrependa, vai, não peque mais e siga a sua vida. Né? Não repetindo o mesmo comportamento, a mesma fala, seja lá o que tenha acontecido. Agora, se você retorna, né, para olhar de onde vem essa ferida que está aberta e você vê que foi algo que você se denominou culpado e que realmente não tinha motivo, não tinha contexto, ressignifique tudo isso, entenda e siga a sua vida. Né? O primeiro passo para se libertar de alguma dor é a consciência. Né? Não existe arrependimento sem consciência. E não existe vida feliz também sem consciência. Legal, muito bom. E antes da gente partir para o próximo bloco, eu quero agradecer aqui o estúdio 5573, esse estúdio incrível aqui, que está recebendo o Márcio Cast. Quero agradecer também os nossos apoiadores e patrocinadores, a Bichef, que leva gastronomia
tempo de mesa, de qualidade para sua casa. Quero agradecer ao Grupo Royal, que, por coincidência, é a nossa empresa que tem nos apoiado e muito aí, né, nos dado espaço para desenvolvermos o nosso propósito. Agradecer também a Elegance, que nos veste, né? Estamos aqui hoje muito bem vestidos de elegância. E também agradecer você que está nos assistindo, dedicando seu tempo aí para nos acompanhar. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, que deixe seu joinha, comenta aqui embaixo de onde que você está nos assistindo, comenta aqui embaixo se tem alguma pergunta, algo que tu queira saber a nosso respeito. Comenta aqui o que você está achando desse podcast. Se você quiser xingar também, vá embora. Não precisamos de xingamento. Não, brincadeira. Mas é uma honra ter vocês aqui nesse podcast. E é o início de uma nova era, de uma nova jornada. Glória a Deus. E os nossos patrocinadores aqui, vou deixar aqui embaixo o link, o Instagram de cada um. Se você quiser desenvolver o seu negócio, seu podcast, esteja aqui com a Estúdio 5573 como seu parceiro. Um estúdio incrível, de alta qualidade, como vocês podem ver. E o Grupo Royal sempre à disposição para a sua vida, para a sua empresa, para desenvolver os seus líderes, a sua gestão, treinar o seu time. Conte com o Grupo Royal para você alcançar resultados maiores, porque a gente acredita que você pode mais e que você pode muito mais. E vamos entrar no bloco 3, que vamos falar de negócio e de missão. E aí a Amanda casou com este que vos fala. E aí formamos o Grupo Royal. Como é que você vê o Grupo Royal? É uma empresa ou é um canal de propósito? Os dois. Os dois. O Grupo Royal é uma grande missão. O Grupo Royal é um chamado, né? Onde... É o que eu falei no início. Deus chamou todos nós para amar o próximo, né? Transformar pessoas. E para cada um ele deu uma ferramenta. E um conhecimento, um entendimento, né? A respeito do que isso pode ajudar. Afinal, Deus nos usa naquilo que a gente sabe, né? E o Grupo Royal é uma empresa, então, de consultoria e treinamentos, né? E é uma grande missão. Uma grande missão. O que tu falou ali sobre o slogan da empresa, né? Você pode mais, resume o que a gente busca passar para os clientes, né? A gente crê, isso eu falo como empresária, não só como esposa, mas como alguém que está na lida também burocrática da empresa. A gente sabe que o empresário tem seus desafios, né? Mas só alguns. Mas o que nos sustenta é a missão. E a gente crê que não importa que degrau da escada você esteja, né? Sempre tem um para subir. Então, você pode mais, você pode muito mais. E é muito lindo ver despertar isso nas pessoas, né? A gente sabe, tu sabe os relatos que a gente recebe, os depoimentos que a gente recebe. E através dos meios que Deus nos deu, né? Que é a atuação que nós temos de consultoria, de marketing, muitas vezes, de treinamentos, passar isso, né? De que as pessoas realmente... Existe um nível a mais. Você pode ser muito bom em algo, dá para fazer melhor, dá para ir além. E não no sentido de autocobrança, no sentido autocrítico, mas de saber que somos criações perfeitas e que podemos mais, temos poder, temos governo, temos capacidade, né? Então, o Grupo Royal é uma empresa, sim, graças a Deus, faz parte disso, mas é uma grande missão também. Que legal. E tu também, Amanda, é sócia de outras empresas, né? Tu é sócia da Bichef e... Se eu não me engano, tu é a diretora de marketing da Bichef também, né? De comunicação, aham. O que te move nesse negócio aí? O que me move na Bichef é levar tempo de... O que é a Bichef, primeiro? Primeiro? Tá. Ia falar depois, mas vou responder na tua ordem. Então, vamos lá. Vai lá. O propósito da Bichef é, de fato, levar tempo de mesa, né, para as pessoas. E o meio que a gente utiliza para isso é através da praticidade que normalmente as mulheres, né, que estão à frente pilotando a cozinha, precisam e buscam, né? Nossa rotina, ela é corrida, nossa agenda é cheia e muitas vezes não se tem mais todo aquele tempo de estar na cozinha, né? E a gente quis reinventar um pouco o conceito das marmitas, que hoje se tem, muitas empresas de muito sucesso, que realmente é muito prático, mas levar para essa dona de casa também a opção de ter um prato diferente,
né? Um prato para servir num jantar com o marido, para servir para a família, para servir numa visita de amigos, né? Então, pratos um pouco mais completos, muitas vezes, né? Pratos diferentes, que vão ter esse sabor de chefe. E o nome Be Chef, ele vem de ser o chefe, né? Da própria casa. Então, a ideia é trazer esse sabor com praticidade, estando no freezer ali, a gente trabalha com alimentos congelados, e que a mulher ou quem está, né, preparando o jantar ou almoço possa servir uma comida muito especial, com muita praticidade, sem gastar muito tempo. Que legal, que legal. Hoje eu atuo na parte de comunicação, né? Parte de comunicação da empresa. Então, todos os nossos canais de comunicação, estratégia, muitas vezes estratégia de venda, é direcionado por mim. E tu acredita que dá para empreender com Deus de verdade? Como é que é isso? Não sei se dá para empreender sem Deus. Boa resposta. Tem que ter fé, né, para começar. Tem que dar passos de fé, mesmo que você não tenha consciência disso ainda. Muitas pessoas não têm a consciência nítida de que Deus está junto no negócio, né? Eu, pelo menos, cresci entendendo que dinheiro e Deus eram coisas diferentes, né? Coisas separadas. Mas, na verdade, não. Deus é o criador de tudo, né? E Ele quer a nossa prosperidade. Você pode olhar, eu vejo pessoas assim que falam... Mas eu não tenho promessa nenhuma na minha vida, eu não recebi nenhuma palavra, né? Deus nunca falou comigo sobre algo que eu vou viver. E a resposta é sempre a mesma, né? Abra a Bíblia. Lá está escrito, os meus planos são de prosperidade, meus planos são maiores e melhores que os seus. Então, ter Deus, empreender com Deus, é ter um sócio, né? Tem um livro que eu gosto muito, que chama Deus Meu Sócio. Inclusive, o link está na descrição para comprar, recomendo muito a leitura. E ter Deus como sócio é ter a quem perguntar, ter a quem andar junto. Saber que é uma sociedade que não tem como dar errado. E, na verdade, como eu falei, não tem como empreender sem Deus, porque Ele está em tudo. Mas, às vezes, a gente está longe dele, né? Deus não se afasta dos filhos, os filhos que se afastam do Pai. E dá para retomar isso, né? Deus não está só da porta para dentro da igreja, Ele está na sua casa, Ele está no seu negócio. E ter o dono e criador de todo o ouro e toda a prata, eu acho bem interessante, né? Ter como sócio no negócio. Que legal. Que legal. Tá aí, ó, o Grupo Royal, né? Patrocinador. E vamos falar agora de rotina, de fé. Tu como esposa, né? Como rainha do lar... Como é que é a tua rotina espiritual como mulher, como esposa, como dona de casa e também como casal, assim, trazendo já o lado de casal. Como é que é essa tua rotina espiritual? Minha rotina espiritual, ela se dá em ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. O que é tempo de qualidade com Deus? Tempo de qualidade, eu entendo que não somente quando você está sentado lendo a palavra, que é muito importante, né? A palavra é o que nos traz a sabedoria e o entendimento, então ela deve ser meditada dia e noite, né? E no nosso caso, retirado um momento para isso. Mas eu entendo que tempo de qualidade com Deus é todo o tempo que nós paramos para ouvi-lo. E Ele fala conosco o tempo todo. Eu desmistifiquei um pouco essa questão de ter um tempo com Deus, como se eu só pudesse ter um tempo com Deus quando eu entrasse no meu quarto, fechasse a porta e fosse falar com Ele, né? Apesar de já ter falado com Deus muitas vezes no quarto com a porta fechada, Ele fala comigo cozinhando, Ele fala comigo lavando a louça, arrumando a cama, Ele fala comigo trabalhando. Então, ter tempo de qualidade com Ele é estar aberto a ouvir. Às vezes a gente pede, eu agradece e pede mais um pouco e fala muito e ouve pouco, né? Então, Ele nos permite, Ele é nosso Pai, Ele permite que a gente peça, Ele permite que a gente, de fato, desabafe, fale o que estamos sentindo. Mas o tempo de qualidade preciosíssimo, né? Quando a gente para escutar. Então, a minha rotina espiritual, ela tem o tempo com a palavra e eu busco... estar constantemente disposta e aberta a ouvi-lo. Muito bom. Eu entendo que a rotina espiritual, ela é 24 horas, né?
quando a gente entende que Deus está em tudo, e principalmente Lucas 21:17 deixa muito claro que o reino está dentro de nós, eu vejo que é 100% do tempo que nós somos espirituais, né? Uma coisa que eu compreendo e tento divulgar isso, difundir isso o máximo possível, é que não há como separar o momento de oração, é o momento que tu para conversar, mas a gente tem uma convivência 24 horas com Deus, que é uma convivência com nós mesmos, né? Nós somos a sua imagem e semelhança, e é em nós que o Espírito habita. Então, esse tempo espiritual é o tempo todo, né? Desde o acordar até durante o sono. Deus fala muito comigo em sonhos, Deus conversa muito comigo durante a noite, me trazendo recados, mensagens, visão, direção, alertas. Mas a minha rotina espiritual não dá nem para dizer que é uma rotina, é 24 horas, né? 24 horas. E como casal, a gente tem os nossos tempos, né? Tempo de estudo da palavra. Temos tempo de qualidade juntos. Onde a gente senta para ler junto e conversa junto, né? Sobre o que eu tô lendo, o que eu tô entendendo. Converso contigo, tu conversa comigo, né? Pergunta bastante. Isso é muito precioso. Sabe que nós mulheres, eu falo para as mulheres que estão assistindo e tu pode falar com os maridos se concordar, mas a gente tem muito a aprender com o nosso cônjuge. Às vezes, o dia a dia, o 24 horas junto, acaba... né? Intimidade tira honra, dizem pessoas sábias. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E estar sempre aberto a ouvir e aprender, né? Se eu não estivesse aberta a... Quando eu te conheci, por exemplo, talvez não teria me aberto a ver Jesus como eu aprendi a ver. Ou não aprenderia tantas coisas que hoje, muito nessas conversas de tempo de qualidade juntos, aprendo, né? Seja, no nosso caso, parar para assistir um treinamento teu, a gente tem muito a aprender, né? E em conversas cotidianas, a gente precisa estar atento para ouvir, né? Isso vale para o cônjuge e para Deus. Às vezes a gente ora e fala, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, responde minha oração, diz o que eu tenho para fazer. Mas poucas vezes a gente ora dizendo, Senhor, me ensina a te ouvir. Me dá ouvidos para ouvir, me dá olhos para enxergar o que o Senhor está manifestando, né? Porque Deus responde a gente em muitas pontas e usa muito o cônjuge para responder, né? Mas muitas vezes a gente não vê, ou fecha os olhos para isso, ou cai na rotina, né? E acaba falando, pedindo e não parando para escutar, né? Então, eu vejo que esse é uma chave poderosa, assim, tanto para estar mais atento às respostas de Deus e estar mais presente no dia a dia e disposto a aprender, de fato, né? Nos pequenos detalhes. Legal. E como é que tu enxerga? O que tu sonha para o futuro da nossa família, dos nossos negócios, nosso ministério? Esse vídeo a gente vai ver daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 2 anos, e vai estar gravado aqui o que hoje, em junho de 2025, tu sonha para o futuro da nossa família, dos nossos negócios, do nosso ministério. Uau! Vamos por partes. Eu sonho... Hora de profetizar. Sonho em ser melhor, uma mulher mais sábia que busca a cada dia. E isso a gente não só sonha, mas a gente busca, né, diariamente. Mas quero ver daqui 5, 10 anos uma versão muito melhor de mim. Sonho com a casa cada vez mais parecida com a que a gente sonha, parecida com a que a gente tem no nosso mural. Nossa casa é abençoada, é linda, mas que a gente nunca deixe também de almejar grandes coisas e sonhar grandes coisas. Então, espero estar sempre avançando. Dá para ter uns pitocos na foto, né? Uns filhos. Quero muito ser mãe. Já me vejo mãe nesses próximos anos. Concretizando e vivendo cada vez mais a missão, atingindo cada vez mais pessoas. Não é sobre status nem poder,
mas sobre ter sabedoria suficiente para que o chamado que Deus nos entregou seja levado a mais pessoas, né? Não por nós, não é nós. Eu sempre digo, Senhor, não te afasta de mim, porque sem tu não sirvo para nada, né? Não me permite me afastar da tua presença. Então, quanto mais próximo a gente está dele, melhor a gente é. Então, que eu consiga buscar cada vez mais entendimento, que nós juntos consigamos também buscar cada vez mais entendimento e sabedoria para fazer com que o que ele nos entregou chegue a cada vez mais pessoas. Eu vejo milhares e milhares de pessoas ouvindo, vejo palcos lindos, vejo uma casa cheia de luz, uma casa cheia de paz, de barulho, brinquedo. E é isso. Acho que é uma pincelada da minha visão de futuro. Que legal. E se tu pudesse falar com outras Amandas por aí, com mulheres jovens que têm um chamado e que talvez estão com esse chamado dentro da gaveta, enterrando o talento, o que tu falaria para essas Amandas espalhadas por aí? Olha para a câmera. Olha para a câmera da verdade, fala. O que eu diria, não só para Amandas, apesar do nome ser lindo, mas para todas as... Falar com mulheres. Para todas as mulheres que Deus já chamou. Para todas as mulheres que Deus tem cutucado, perguntado, quando que tu vai, né? E isso não significa coisas gigantes, muitas vezes é dentro da sua casa. Mas o que eu sinto de dizer é que Deus só precisa de um. Deus só precisa de um coração disponível. Deus não usa os perfeitos, Deus não usa os santos, Deus usa os disponíveis. E às vezes você pode ter se perguntado por que só eu tenho sido instrumento para reconciliação, só eu tenho sido instrumento para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro. Deus só precisa de um. Se o seu coração está disponível, se ele te escolheu, não reclame do chamado, faça. Peça perdão primeiro. Faça primeiro. Busque primeiro. Se esforce mais. Deus só precisa de um. Um coração disponível e uma mulher temente a ele. Então não questione. Não se pergunte o porquê. Apenas faça o que ele ordena. Ele vai exigir mais dos escolhidos. E como nós falamos, o escolhido não tem escolha. Boa. E pra gente encerrar, na partida pro final aí, fazer um bate-bola. Eita. Né? Coisa rápida. A gente ir pros finalmente agora. Sem pensar muito, respostas que vêm à tua mente, assim. Né? O livro que mais te marcou e por quê? Bíblia. Bíblia é muito fácil. Ai, tem que ser outro. A Bíblia são 66 livros, mais de 40 autores. Qual dos livros da Bíblia? Qual dos livros da Bíblia? Provérbios. Provérbios, mas se não pode a Bíblia, eu digo outro. Deixa eu pensar. Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Um livro que me marcou muito. O que te chamou a atenção nesse livro? O ponto de vista que a autora traz. Para, de fato, uma mulher segundo o coração de Deus tem muito a calhar com o que eu respondi na pergunta anterior, né? De apenas faça, né? Não espere dos demais. Nós, mulheres, temos um papel e temos que desempenhar independentemente das circunstâncias, né? Deus vai usar o coração mais sensível, o mais disponível, e algumas vezes somos nós, mulheres, primeiro. Então, o ponto de vista desse livro é sensacional. Que legal. Versículo da vida. Versículo... Primeiro que te vem à mente. De todas as coisas que se deve guardar, guarde seu coração. Muito bom. Essa aí eu gosto muito. Ui, tô até me balançando na cadeira aqui. Fiquei nervosa agora com essa pergunta rápida. De todas as coisas que se deve guardar, guarde o coração, porque... Dele procedem todas as coisas. Que dele procedem todas as coisas. Esse versículo aí é profundo e é real. Ele porque... define uma jornada, né? Vem muito a calhar também com o que tu falou no início, né? Não é o que é santo, mas é o que busca se santificar.
E olhar para a intenção do coração é o que vale para Deus, né? E é uma jornada, constantemente a gente deve estar se lembrando e se perguntando do porquê a gente faz o que a gente faz, né? Não adianta fazer as coisas certas pelos motivos errados. A gente fala muito disso em casa, né? Muito, muito. É o coração. O coração é que... Às vezes a nossa boca pode falar alguma coisa, mas o coração é que direciona. Muitas vezes a gente tem atitudes erradas, mas se o coração está certo, eu acho que é o que faz a grande diferença. E muitas vezes a atitude certa com o coração errado também não gera valor. E não se sustenta. E não se sustenta. Não se sustenta. Boa, boa. E um sonho para daqui 5 anos? Meu Deus. Um sonho é ter feito mais de 50 palestras. Isso aí tá fácil, eu te arranjo ano que vem. Então, bora. Que daí no próximo podcast eu aumento a meta. Ótimo, ótimo, ótimo. Os outros sonhos eu já falei, né? E se eu pudesse agora espalhar outdoors pelo Brasil inteiro com uma frase, Amanda Schneider, que frase que tu colocaria em outdoors por todo o país? Que frase eu colocaria em outdoors por todo o país? Deus só precisa de um. Esse entendimento de que eu não preciso ficar esperando fora. Que o outro faça, que o outro me satisfaça, que o outro tenha a mesma compreensão, ou que atenda a expectativa, ou que a gente aponta muito o dedo. E quando eu entendi que para mudar uma geração, para quebrar uma maldição que poderia seguir para os filhos, poderia seguir para os netos, de um comportamento, de um pensamento, de uma mentalidade, só precisa do meu sim. E não é que um muda o mundo, mas se todos entenderem que Deus só precisa de um e olharem para a sua jornada, o mundo seria muito, muito melhor. E quando eu entendi isso, eu parei de apontar tanto. E toda vez que eu quero externalizar alguma responsabilidade, ou que eu coloco algo coloco que algo além de mim, ou terceiro, tem responsabilidade sobre algo que está acontecendo, eu me lembro que Deus só precisa de um. Ele vai me usar, ele vai me forjar. E a tua jornada, por mais que seja o meu marido, ela é tua. A minha é minha. E isso não nos faz separados, porque somos um, né? Uma só carne. Mas a salvação, ela é individual, né? A jornada, ela é individual. Não me cabe falar do que o outro ainda não faz de bem, né? Na carta eu não sei, acho que é na 1 Timóteo, na primeira carta que Paulo escreve, ele agradece Jesus ali nas saudações do início da carta, ele agradece o ministério que ele recebeu, agradece a misericórdia que ele recebeu, né? Pelo seu tempo de ignorância e o que fazia de errado. E ele diz que Jesus veio, né, para os pecadores, né, para que levem esse ao arrependimento, do qual ele era o principal. E está escrito assim no versículo. E aquilo me chamou muita atenção, porque Paulo já não era mais pecador, muito mais santo que todos juntos, né? E o que ele via fora dele, tudo muito corrompido, né? Muitas vezes estando preso ou enquanto levava a mensagem, mas ali ele escrevia, do qual ele era o principal pecador. Apesar de ver muitas coisas, ele não apontou o dedo. Ele não falou, ele veio principalmente para vocês aí, ó, que estão fazendo tudo errado, né? Isso me ensinou muito sobre olhar para mim. Entender que eu sou a principal pecadora. E que são os meus comportamentos, são os meus pensamentos, é o meu coração que tem que ser lapidado. E a gente entende que o que Deus quer transformar na gente. E ele, de fato, só precisa de um, porque à medida que eu me transformo, ao meu redor também é transformado, né? Então, seria isso que eu escreveria em outdoors por aí. Amém, amém. Tá dito. Esse foi o primeiro episódio do MárcioCast, esse papo de fé
de família e de negócios, o podcast do empresário que caminha com Deus. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha aqui embaixo. Se esse episódio tocou teu coração, comenta aqui conosco, manda para alguém que precisa, manda para alguma esposa, manda para algum marido que precisa desenvolver mais visão, mais coragem, ou compartilha com alguém que vai gostar desse conteúdo aí. E se esse episódio te tocou, não deixa de reagir de alguma forma, porque a tua reação, a tua inscrição no canal, o teu like, o teu comentário ajuda esse trabalho aí para frente e nos dá mais gás. Quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Te amo muito. E é uma honra viver esse projeto e ver ele acontecendo como tantos outros que carregam o teu nome. Obrigada, muita honra. Segue no Instagram, @Márcio Schneider, Márcio com S, e @AAmandaSchneider. Olha aí, ó, que nome lindo, hein? Esse é só o começo do Márcio Cast. Seja muito bem-vindo, você, a esse canal. Eu espero que cada mensagem, cada podcast aqui edifique a sua vida, edifique a sua fé, a sua família e o seu negócio. Nos vemos na semana que vem com mais um convidado super especial. Fica inscrito no canal e eu te vejo em breve. Tchau!